Começando oficialmente agora, então, o nosso encontro. Boa tarde, muito obrigada pela presença de vocês. Sábado, 1h da tarde, eu sei que é um grande desafio, mas era esse o desafio, né? Fazer alguma coisa que a gente goste tanto que faz até no sábado à tarde. Então, obrigada, Guilherme, obrigada, Ariane. Vamos ver se mais alguém vem entrando, mas vamos tocando aqui. Antes de começar, eu vou me apresentar para vocês, né? A gente está se conhecendo agora. Então, meu nome é Débora, eu sou coach de carreira e realização profissional. E antes de ser coach, eu trabalhei 16 anos no mundo corporativo. Então, durante esses 16 anos, eu trabalhei sempre em empresas de consultoria. E nesses 16 anos, eu tinha momentos que eu gostava muito do meu trabalho e momentos que eu não gostava tanto assim do meu trabalho. Acho que todo mundo já passou por isso alguma vez na vida, né? Acho que deu uma travada aqui. Vocês ainda estão me ouvindo? Tá? Tudo certinho? Beleza. Acho que voltou. Então, hoje, como coach de carreira, eu realmente sou muito feliz no meu trabalho, eu amo o que eu faço e eu percebo que, assim, a minha missão é ajudar outras pessoas a se sentirem também motivadas com suas profissões. Eu realmente acredito que é possível ser feliz no trabalho, não é lenda, mas isso é hoje. Na verdade, a verdade é que nem sempre foi assim, né? Por muito tempo eu achava que o trabalho não necessariamente precisava ser um lugar de prazer ou de realização. Era o que era porque eu precisava me sustentar, porque eu precisava daquele salário. Não dá para jogar tudo para o alto e correr atrás de felicidade. Dá para ser feliz no final de semana. E hoje eu penso que, gente, é um absurdo, né? Numa semana de 7 dias, você deixar 2 dias só para ser feliz e aceitar essa infelicidade, esse martírio durante 5 dias da semana. É muito complicado viver dessa forma. E o que eu percebi também é que enquanto eu estava infeliz no meu trabalho, enquanto eu estava vivendo situações em que eu não me sentisse realizada, isso impactava a minha vida pessoal também. Impactava os meus relacionamentos, impactava a minha vida como um todo, a minha motivação como um todo, como me relacionar com os meus filhos, com a minha família, com os meus amigos. Eu estava sempre muito cansada, com uma sensação de esgotamento, sem vontade de fazer nada. Domingo, eu confesso que teve uma época em que domingo, depois do almoço, para mim, já era ansiedade pura, porque amanhã já tinha que trabalhar e já tinha muita coisa para fazer. É muito complicado viver assim. E o coaching, ele me ajudou muito, porque ele fez eu perceber que naquele momento onde eu estava mais frustrada, nem tudo eram trevas. Embora parecesse que tudo fossem trevas, existiam pequenos elementos que me incomodavam demais, que me colocavam para baixo, que me deixavam frustrada. E esses elementos gritavam tão alto que parecia que a minha vida toda estava ruim. Mas não era verdade. Eu tinha muita coisa boa acontecendo e alguns elementos sendo ruim. Então, o que o coaching me ajudou foi exatamente entender que elementos eram esses para que eu pudesse ser assertiva na estratégia. Porque aquilo não era confortável para mim, é uma zona de conforto totalmente desconfortável, né? Porque eu estava infeliz, mas eu também não me movimentava para mudar aquilo. Era piloto automático ligado e sobrevivendo de alguma forma ao dia a dia. E o coaching me tirou desse piloto automático. Ele me fez perceber que sim, eu podia ser feliz no trabalho, era possível, e entender quais eram os elementos de insatisfação para que eu também não trocasse 6 por meia dúzia. Eu tinha que trocar por alguma coisa que não fosse se repetir naquela rotina que eu me encontrava naquele momento. Tá fazendo sentido até aqui? Sim.
Sim. De alguma forma você se reconhece nessa história também, Guilherme? Muito. É. Deixa eu compartilhar aqui uma coisa que eu fiz com você para você ver o que eu percebi nessa jornada aqui. Me avisa se o PowerPoint chegar aí para você. Ok, tô vendo. Nesse momento de trevas, em que tudo era ruim e antes do processo de coaching, na minha cabeça era um emaranhado desse tamanho o problema. Tudo era um problema, tudo era ruim. O que eu percebi com o coaching, na verdade, foi a pontuar exatamente o que era o problema. Então, na minha cabeça, que era muito grande, eu precisei de ajuda externa para perceber que aquilo não era tão grande assim. Oi, Martin, você conseguiu voltar? Vou colocar você em muting só porque começou a dar eco aqui, tá? Mas qualquer coisa me chama pelo chat e eu não estou vendo o seu vídeo. Mas o que eu percebi com o coaching foi exatamente que o problema que na minha cabeça era uma bagunça, um emaranhado que eu não sabia nem por onde começar a resolver. A vontade era deitar na cama e me cobrir até que aquilo se resolvesse sozinho e aí eu pudesse levantar de novo, mas era difícil que isso acontecesse, a probabilidade que o problema se resolvesse sozinho era muito baixa, e com a ajuda do coaching eu consegui desenrolar esse novelo e ver que, ok, existe um problema, mas ele é aqui. E no que eu consegui entender qual era o problema, eu consegui também criar estratégias mais assertivas, porque enquanto eu estava com isso daqui como problema, eu tinha várias iniciativas, mas nenhuma delas tinha realmente a dedicação do meu esforço, porque eu estava diluindo o meu esforço em diversas iniciativas. Então, eu comecei a ser mais assertiva na forma de como resolver, dar um passo de cada vez e, com isso, sair desse emaranhado. Ah, Débora, mas você é coach, então todo mundo agora precisa virar coach para resolver o problema? De forma alguma, porque eu fiz isso, eu ainda estava no mundo corporativo. Eu fui muito feliz também no mundo corporativo. Só que eu me apaixonei pela profissão coach, me apaixonei pela metodologia e por isso eu fiz a minha transição. Mas eu não acho que a solução do problema de realização profissional para todo mundo seja a mesma que a minha. Eu acredito que cada um tem a sua. E como coach de realização profissional, o meu papel é ajudar você a descobrir qual é a sua solução, é tirar você da sua zona de conforto para que você pare de enxergar o problema dessa forma e comece a entender realmente qual é o problema. Tá fazendo sentido? Não, perfeitamente. Legal. O que você tá falando, que você passou, é bem próximo do que eu estou passando, né? Por isso que tive interesse de participar desse bate-papo, um pouco do coach, que eu, até então eu não conhecia, eu só conhecia através de redes sociais e tal, mas nunca conversei com uma coach. Hoje é a minha primeira vez. Que legal! Então, que honra para mim! É verdade. Então, acaba fazendo muito sentido tudo que você está falando. Então, que bom. Com certeza, durante o nosso bate-papo, vou poder pontuar, né, algumas coisas aqui que vai fazer muito sentido do que você já começou a falar. Ah, que bom. Porque uma coisa que eu percebi, Guilherme, é que assim, a minha vida inteira eu ouvi que eu precisava separar minha vida pessoal da minha vida profissional. Eu precisava ser madura o suficiente para distinguir os problemas. Mas é muito difícil, porque você está estressado na vida profissional, você está sobrecarregado, você está infeliz. Você faz o quê? Você chega em casa sorrindo, maravilhoso, como se tivesse passeado no bosque? Não, você está cansado, você está irritado. Então, o que eu percebi é que a minha tolerância estava diminuindo, a minha paciência estava diminuindo, a minha vontade de fazer outras coisas estava diminuindo. E com isso,
eu estava me afastando. Guilherme, caiu ou tá aqui ainda? Não, só tá. o vídeo. Beleza. Vou tentar recuperar aqui. Tá bom. Na verdade, o que eu percebi é que, com o passar do tempo, eu estava me afastando da minha essência, da Débora que eu era e da Débora que eu queria ser e da Débora que meu marido conhecia, que o meu irmão conhecia, que a minha mãe conhecia, que os meus amigos gostavam. Eu não estava mais sendo aquela pessoa, nem eu me aguentava mais, na verdade. Então, e aí teve uma vez que, já como coach, eu estava conversando com um dos meus clientes sobre essa história de separar a vida pessoal e profissional, e aí ele falou assim, Débora, eu não consigo separar a vida pessoal e profissional, porque imagina que eu estou trabalhando. Se no meu trabalho eu passo por um acidente e perco um braço, quando eu chegar em casa eu continuo sem aquele braço. O braço não volta quando eu estou em casa. Então, existem coisas que acontecem no dia a dia do trabalho que não tem como você não carregar para a sua vida pessoal. Então, o papel do coaching, já que é a primeira vez que você está conversando com uma coach, o coaching, o que me encantou nele, na metodologia, primeiro é que é um processo. Então, pelo fato de ser processo, ele tem início, meio e fim. Não é aquela coisa que fica ad eterno e um dia você vai receber alta. Não, ele tem início, meio e fim. Ele é baseado num objetivo e esse objetivo é muito específico. A gente consegue mensurar os resultados ao longo do processo. E ele não vem, eu acho que foi isso, eu acho não, eu tenho certeza, foi isso que me encantou. Ele não vem com uma solução pronta de prateleira para eu entubar e implementar. Ele constrói comigo, né? Eu, como coach, eu construo com você a sua solução para que seja a melhor solução para você. Eu não tenho a melhor resposta para você, mas eu consigo tirar você da sua zona de conforto para que você consiga identificar o que é aquele problema enorme e traduzir ele em pequenas bolinhas. E aí, pequenas bolinhas deixam de ser tão assustadoras. Você começa a ser mais assertivo na estratégia para lidar com essas bolinhas. E aí surgiu a ideia de fazer esse bate-papo, né? Na verdade, a ideia aqui é ajudar a resgatar a motivação profissional. E é importante deixar claro que essa motivação profissional, o resgate dessa motivação profissional, ela é uma jornada. Eu gostaria muito de ter um poder mágico que eu fizesse assim, sintam-se felizes profissionalmente agora. Não é assim, é uma jornada, é um caminho. E alcançar essa realização profissional, que é uma jornada, não adianta você querer chegar só no resultado final. Você precisa estar disposto a encarar essa jornada, a passar por todos os passos de entender realmente qual é o problema, de criar estratégias, de se colocar em movimento, de sair do piloto automático para poder chegar no resultado final. É como se fosse uma estrada. Você quer chegar naquele fim, naquele seu destino, mas para chegar naquele destino você precisa percorrer o caminho todo. E esse caminho, ele, em muitos momentos, vai ser muito agradável, muito prazeroso. Em outros momentos, vão ter obstáculos, vai ser difícil, a gente precisa tirar força e sei lá de onde que a gente tira para vencer esse obstáculo. Então, na hora que a gente sabe o destino final, que a gente conhece o destino final, que a gente sabe onde quer chegar, isso tem que ser forte o suficiente para que na hora que o obstáculo se mostre na nossa frente, a gente tenha força para superá-lo. Ou seja, cada desafio que a gente vence, ele para de ser um martírio de ai meu Deus, não acredito que isso aconteceu, e ele passa a ser uma pequena vitória, porque cada desafio que você vence é sinal de que você está mais próximo de onde você quer chegar. Tá fazendo sentido? O que eu queria dividir com vocês hoje? Martin, tá fazendo sentido para você? Eu tô te vendo, faz só um joinha assim para eu ver se tá tudo bem. Beleza, joinha. O que eu queria trazer para vocês hoje, na verdade? Eu selecionei alguns elementos que, na minha experiência pessoal e profissional, e na experiência com os clientes que eu tive ao longo dos últimos
18 meses trabalhando com coaching. Hoje em dia eu trabalho, só para dar uma situada em vocês, eu trabalho com executivos, normalmente executivos de alta performance, que por alguma razão perderam o brilho nos olhos, que já se sentem desmotivados e são pessoas que querem mais resultados, mas como estão desmotivados, acabam tendo uma queda grande na produtividade, começam a ter um desequilíbrio entre vida pessoal e profissional. E aí eles me buscam para tentar resgatar essa motivação, alavancar seus resultados, conquistar equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E com esses clientes que eu já atendi nesse tempo todo, a gente está falando aqui de mais de 40 pessoas, então é uma amostra bem significativa, eu percebi que existem alguns elementos que se repetem de forma diferente para cada um. Então, eu vou pedir para vocês, Martin, Ariane e Guilherme, eu vou pedir para vocês pegarem um papel e uma caneta, porque eu vou pedir para vocês anotarem algumas coisinhas para a gente começar a fazer esse diagnóstico com vocês. E aí eu vou voltar a compartilhar a tela aqui com vocês. Legal. Então, olha só. Martin, já está pronto também? Beleza. São esses 15 elementos que eu percebi que são relevantes no impacto da motivação profissional, tá? Então tem assim, amor ao que a gente faz, a nossa rotina do dia a dia, e isso vale principalmente quando a gente fala assim de segunda-feira, né? Porque a segunda-feira, coitada, é o dia mais detonado da semana por quem tá desmotivado. Ai, meu Deus, lá vem a segunda-feira. Quando você tem uma rotina legal na segunda-feira, isso deixa de ser realidade. Conexão com os valores da organização, se os seus valores são compatíveis com os valores da organização, o ambiente de trabalho que você está, né? Como esse ambiente interfere na sua motivação. Oi, Éder, tudo bem? Que bom que você conseguiu entrar. A equipe com quem você trabalha, ela pode ser também um elemento que impacta a sua motivação profissional. A liderança que você tem pode ser uma liderança que te inspire ou uma liderança que te coloque para baixo. E mesmo, assim, independente do cargo que você tem, provavelmente, muito provavelmente, você tem uma liderança. O reconhecimento profissional, o reconhecimento financeiro. O tempo de deslocamento, caso de trabalho, isso está muito associado também com a questão de qualidade de vida. A contribuição para a sociedade, o legado que você tem com a sua profissão. O equilíbrio com a vida pessoal. Oi, Éder! Agora eu estou te vendo. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada pela presença. Nada. Desafios também é uma coisa que está presente dentro desses elementos que impactam a motivação profissional. A competitividade, flexibilidade de horário, sentimento de pertencimento e estabilidade e segurança. Então, esses 15 são elementos que, de alguma forma, eu percebi como sendo relevantes na sua motivação profissional, na motivação do dia a dia. Esses elementos fazem sentido para vocês? Sim. Sim? Legal. O que eu vou querer que vocês façam agora? Não precisa escrever o que são eles, eu deixei numerado para facilitar e depois eu posso mandar para vocês por e-mail esse material, não tem problema nenhum. Só deixa seu e-mail para mim aqui no chat, que eu posso mandar esses elementos para vocês. Mas para agilizar, faz uma tabela em que você consiga relacionar os elementos, aí você numera de 1 a 15, e aí eu queria que vocês dessem uma nota de 1 a 10 para quanto importante esse elemento é para a sua motivação profissional. Não é o quanto você tem, na verdade, disso, mas é o quanto ele é relevante para você estar motivado profissionalmente. Pode ser? Ok. Beleza, eu vou dar um tempinho então para vocês darem essa nota de 1 a 10. Agora que vocês já têm os elementos e a importância, eu vou pedir para vocês falarem o quanto vocês têm, qual é o seu estado atual, também de 1 a 10, qual é o seu estado atual em relação a cada um desses 15 elementos. Eu vou passando aqui as outras etapas. Agora, o que eu vou pedir? Gente, matemática muito simples, tá? Faz para mim, por favor, importância vezes estado atual, para a gente chegar num número final. Quem já tiver concluído já pode fazer as continhas.
Beleza, então vamos lá. Quando a gente olha isso, vocês conseguem ver elementos que são muito importantes para você e que de repente vocês tenham um pouco hoje? Como é a pergunta? Repete, por favor. Você consegue perceber elementos que você classificou como sendo muito importantes para você? Você deu uma nota alta na importância, mas no seu estado atual você deu uma nota baixa? Sim. O meu foi quase 90%. Tá. E são esses elementos que agora a gente precisa criar estratégias para mexer na sua motivação profissional. Ou seja, tem coisas que são muito importantes e que você tem pouco. Então, é como se a gente estivesse trabalhando com a sua base a sua pirâmide de base... Ixi, Maria! Com a base da sua pirâmide de necessidades. Então, assim, o que está na base é o que você considera sendo muito importante para você e que, de alguma forma, você não está tendo isso. Vocês já tinham percebido isso? Vocês já tinham visto esses elementos dessa forma e já sabiam que era isso que incomodava você no dia a dia? Mas, assim, de forma bem objetiva? Não. Tá. E você acha que conseguir pontuar isso facilita a sua vida? Ajuda. É o primeiro passo ainda, né? Isso. Legal. O que a gente precisa fazer agora? Desses que vocês deram uma nota de importância alta para um estado atual baixo, seleciona pelo menos 3, pelo menos não, no máximo 3 que você acha que são os mais importantes no momento de você conquistar. Agora não é a importância, não é a mesma importância daqui do quanto ele é importante para você, mas são no máximo 3 elementos que, se você conseguir trabalhar com eles agora num curto prazo, ele já tira você pelo menos da zona de sofrimento e frustração imediata que você tá. Te dá pelo menos um pouquinho de fôlego. Você consegue elencar no máximo 3? Sim. Beleza. Desses 3, você consegue definir prioridade? Desses 3, qual é o primeiro mais importante, o segundo e o terceiro? Pela cara do Martin, foi uma pergunta difícil. Foi mesmo. Por que eu estou querendo colocar prioridade? Quando a gente olha para 15 elementos, se a gente quiser trabalhar nestes 15 elementos, vai ser muito difícil. Então, desses 15, a gente já vai reduzir para 3. Desses 3, se a gente for atacar os 3 ao mesmo tempo, você vai ter os seus esforços diluídos. Ou seja, você vai ter muito esforço e você vai ter um ganho significativo muito baixo. Então, você não vai perceber realmente ganho. Isso acaba desmotivando também, porque você tenta, e aí você vai lá ver o resultado, não mudou nada. Isso coloca a gente para baixo. Na hora que a gente prioriza, a gente, beleza, então agora eu vou focar nisso daqui. E aí a gente vai fazer um plano de ação para este ponto em especial. Daqui a algum tempo, quando a gente reavalia, você vai ver que trabalhando com um ponto, todos os outros são impactados. Então, de alguma forma, mesmo que você esteja focando em um, os outros 15 também vão ser impactados. Mas você consegue perceber mais facilmente valor agregado no esforço que você empenhou. Fez sentido isso para vocês? Sim. Sim. Beleza. Conseguiram priorizar, então, primeiro, segundo e terceiro? Peraí, só um minuto. Tá. Legal. Para esse primeiro, gente, eu não estou perguntando aqui porque, assim, a gente está em grupo, né? A gente, assim, vocês nem se conhecem também, então nem todo mundo fica muito confortável. Quando a gente está num processo de coaching individual,
eu vou muito mais a fundo, porque vem cá, me explica um pouquinho mais como é que esse critério é importante na sua vida, por que você deu essa nota. Aqui eu estou conduzindo para vocês entenderem a dinâmica, tá? Para a gente também não expor nada. Mas então, para esse primeiro que vocês selecionaram, cada um escolheu o seu, e eu tenho certeza que se a gente abrir aqui, cada um vai ter escolhido um diferente, muito provavelmente. Eu queria que vocês escrevessem pelo menos 3. Vai ser difícil chegar em 3, tá? Mas pelo menos 3 porquês para a nota que você deu para o seu estado atual. Por que a sua nota para este critério hoje é essa que você está dando hoje? Quais são os critérios que você utilizou para dar essa nota baixa para esse determinado elemento? 3 porquês para as 3 opções. Não, só para a primeira, só para que você decidiu como prioritária. Ok. Concluído. Pensa agora num prazo de 5 semanas. O quanto você acha que é possível, se você implementar ações direcionadas e consistentes, o quanto é possível essa sua nota mudar? Se você começar hoje é dia 5. Se a gente está 5 semanas, 5 de junho, dia 12 de junho, dia dos namorados. Vamos lá. O quanto você acha que é possível, se você implementar ações estruturadas e consistentes, você mudar do seu estado atual, que está numa nota X hoje, para essa nota Y no dia 12 de junho. Que nota é essa no dia 12 de junho? Conseguiu pensar? Tem que ser alguma coisa possível, tá, gente? Então, por exemplo, se você se deu para o critério que você escolheu, se você se deu uma nota 2 no estado atual, no dia 12 de junho, se você falar que você quer ter uma nota 10, eu vou te perguntar, é possível em 5 semanas você chegar nessa nota 10 em relação a isso? Então, assim, coloca uma meta de nota que você sabe que vai ser desafiadora, você sabe que você vai ter que sair da sua zona de conforto para se movimentar nesta direção, você vai ter que fazer alguma coisa diferente do que você está fazendo hoje. E por que diferente? Porque o que você está fazendo hoje já não te levou nessa nota, né? Então, me coloca uma nota que talvez não seja exatamente o seu estado desejado, mas que seja mais próximo do estado desejado do que você está hoje. Legal, a Ju hoje está com 7 e em junho vai estar com 8. Legal, Ju, bom desafio para um mês. Mais alguém já tem a nota aí? Guilherme, de 3 para 5. Beleza. Éder, tem alguma nota aí? Eu não consegui pensar na nota. Marcos? O meu eu vou de 6 para 7. Vai de 6 para 7 em um mês. Ariane? Ariane tá aqui ainda? Gente, acho que a Ariane caiu. Poxa, que pena. Ariane caiu. Que pena. Mas ela deixou o e-mail dela aqui, depois eu mando para ela. Eu vi aqui o chat. Vou de 4 para 6. Vai de 4 para 6? E a Ju já tinha colocado a nota dela aqui no chat. Beleza. Pensando agora que vocês precisam evoluir isso, gente, isso é um compromisso que vocês estão assumindo com vocês mesmos, né? O que trouxe vocês até aqui não necessariamente vai levar vocês para o próximo nível. E a gente está falando aqui de ir para o próximo nível. O que vocês acham que tem que acontecer para que vocês cheguem nessa nota? Como é que esses 3 porquês, o que vai estar diferente entre hoje e o dia 12 de junho? O que mudou? Que vai fazer com que vocês percebam que não é mais 4, é 6, que não é 7, é 8, que... Guilherme, desculpa, eu esqueci a nota que você tinha dado. Eu lembro que você tinha falado, mas eu não lembro. 3 para 5. 3 para 5. O que faz com que você saia do 3? O que acontece? O que você percebe de diferente nesse período de 5 semanas?
Eu já fiz o meu aqui. Beleza, a Ju já fez o dela aqui também, legal. Eu consigo pensar em algumas alternativas, né? Mas Tá. é uma ação que não depende só da minha parte, né? É um conjunto junto com a empresa em qual eu trabalho hoje. Eu tenho certeza disso. E aí é um grande desafio, Guilherme. Mas o que a gente precisa pensar? Que a gente não tem poder sobre os outros. A gente não tem controle sobre os outros. Então, assim, a sua nota ela tem que depender muito mais de você do que dos outros. Muito mais importante do que o problema. Gente, eu queria tanto saber onde é que eu li isso, mas eu esqueci de onde foi. Mas mais importante do que reconhecer o problema é reconhecer a sua atitude e a sua relação em relação ao problema. É isso que a gente está tentando trabalhar aqui. Às vezes a gente não vai conseguir solucionar o problema, mas a gente vai conseguir mudar a forma como você encara esse problema. Então a gente trabalha a autorresponsabilização também. Entendi. Isso faz sentido para você? Faz. Legal. Faz, então, para você ir de 3 para 5, o que precisa acontecer com você que vai fazer com que você chegue no 5? Como é que você se reconhece em 5? Por que hoje você se reconheceu em 3? O que vai estar diferente que você vai se reconhecer num 5? Beleza. Martin, conseguiu? Consegui já. Beleza. Éder também? Ju também? Sim. Sim? Beleza. O que agora, como, quando, que tipo de recurso você precisa, o que você realmente vai fazer esta semana, uma ação pelo menos, que você vai fazer esta semana, entre hoje e o próximo sábado, que vai fazer você caminhar nessa direção da nota que você quer chegar. Pelo menos uma ação, mas é uma ação bem estruturada, tá, gente? Quanto mais específico, eu não sei se todos vocês estão familiarizados com o conceito de meta SMART, mas quanto mais específico vocês forem, mais fácil de vocês depois chegarem no próximo sábado e derem check de que realmente vocês fizeram a ação. Então, o que vocês vão fazer, quando vocês vão fazer, se vocês precisarem de ajuda com alguém, quem é que é esse alguém? Que tipo de recurso você precisa? Beleza, estou vendo aqui da Ju tentar divulgar mais a página do Facebook, começar a alimentar o meu Instagram, pelo menos 2 vezes por semana. O que você precisa para alimentar o seu Instagram, Ju? Fazer post, fazer planejamento, pensar em tema, bem específico mesmo, tá? Não é assim, alimentar o Instagram, mas que tipo de insumo você quer levar para o seu Instagram, que estratégia de postagem você quer levar para o seu Instagram. Estou dando exemplo aqui no que veio da Ju, gente. Se alguém quiser abrir comigo, eu também posso tentar ajudar vocês a especificarem. Isso que a gente está fazendo aqui, gente, é o que acontece num processo de coaching, tá? E aí o processo ele é todo conduzido de forma que de uma semana para outra você realmente se aproxime do objetivo. O processo de coaching, eu acho que eu falei isso no início, o Guilherme já estava aqui, mas a Ju e o Éder, eu acho, e o Martin, não tenho certeza, teve uma hora que o Martin saiu. O coaching, ele é um processo, então ele tem início, meio e fim. Tá? Não é uma coisa que você vai ficar fazendo ad eterno. O objetivo do coaching está longe de se tornar bengala. Muito pelo contrário, o processo de coaching é para te empoderar da sua solução, para te empoderar da sua melhor versão, para que você se torne autônomo na condução da sua carreira. Em algum momento você precisa de ajuda, porque sem ajuda você não está conseguindo chegar nesse resultado. Não necessariamente você não sabe o que fazer, mas
tá difícil, e o processo de coaching vai fazer um pouquinho do que a gente fez aqui hoje para te manter motivado e focado de uma semana para outra. Então, ele acaba alavancando seus resultados, porque ele te mantém na direção certa, ele garante que você direcione de forma adequada os seus esforços para aquele objetivo que você determinou no início do processo. Então, assim, esse exercício aqui eu vou mandar para vocês, que aí vocês podem treinar mais, mas é muito legal quando a gente tem essa oportunidade de troca, porque a gente vai calibrando isso semana a semana. Fez sentido? Sim. Tem aqui o final da planilha, né, que eu vou mandar para vocês. Então, assim, vocês têm aqui os 15 elementos, o quanto isso é importante de 1 a 10 e o quanto você tem, aí você faz aqui a multiplicação, mas é interessante você ver, porque, assim, se a importância for 1 e o estado atual for 10, vai dar o mesmo resultado de multiplicação do que se a importância for 10 e o estado atual for 1. Então, vale a pena você identificar elementos em que tenha a importância muito alta e o seu estado atual muito baixo, porque esses são os elementos que vão fazer você sair daquele emaranhado todo que eu mostrei para vocês no início do processo, para pontuar aonde que está o problema. Enquanto a gente não pontua aonde que está o problema, parece que está tudo ruim, quando na verdade não é. Deixa eu até tirar uma dúvida com vocês. Desses 15 elementos, algum deles vocês classificaram com uma nota de estado atual acima do que 7? Sim. O meu teve vários aqui. Legal. Sim, o meu também. Teve algumas. O meu teve algumas também. Então, você vê, mesmo estando desmotivado na carreira, mesmo não estando no melhor momento da situação, existem elementos que são bons. Existem elementos que te dão força. Como é que você consegue pegar esses pontos para usar como fôlego, entendeu? Para usar como boost de energia mesmo, para tratar os que estão com o estado atual com uma pontuação baixa. E aí, com isso, você começa realmente a sair daquela confusão, daquele emaranhado de problema e fala, cara, o problema está localizado aqui. Uma coisa que faz com que a gente ache que tudo está ruim, quando na verdade você vê de 15 elementos, não é tudo que está ruim. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre autossabotadores. A gente tem um poder incrível de se sabotar. E aqui a dúvida não é se você tem ou se você não tem autossabotadores. Todos nós temos, existem 10 sabotadores na metodologia. O que diferencia é a força que cada um desses sabotadores tem no nosso dia a dia e como que a gente lida com eles. No processo de coaching, a gente consegue mapear esses sabotadores, identificar essa força, e aí a gente começa a criar estratégias, porque às vezes a gente fica também focando só na solução do problema, por exemplo, alterar o ambiente de trabalho, mas aí você altera o ambiente de trabalho e de alguma forma todos aqueles problemas que você tinha no outro ambiente, eles vêm com você. E aquele ambiente de trabalho que é novo acaba se contaminando por problemas que eram antigos. Por quê? Porque você continua trazendo na sua bagagem uma série de autossabotagens que impactam de forma negativa o seu dia a dia e isso acaba refletindo na motivação do seu trabalho. Então, o legal do processo de coaching é que a gente investe nesse autoconhecimento não para mudar apenas o problema, resolver o problema, mas resolver a causa do problema. E muitas vezes, eu arrisco dizer que na grande maioria das vezes, a causa é interna nossa. Então, quando a gente investe em autoconhecimento, em autoconfiança, em inteligência emocional para poder navegar melhor nos diversos sentimentos que a gente tem no dia a dia, na neutralização desses sabotadores, a gente se torna mais forte para encarar qualquer problema. E aí aquele problema que parecia desse tamanho, ele começa a ser menor, não porque ele mudou, mas porque a gente mudou, a gente se tornou mais forte para encarar o problema. Fez sentido? Sim. Bacana, legal. Deixa eu ver o que... Só um instantinho, deixa eu parar aqui. Eu gosto de ver vocês grandes.
Deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho. E aí, enfim, o que eu queria conversar muito com vocês hoje era sobre essa motivação do trabalho na carreira, né? Como é que a gente faz para resgatar? É uma jornada. O primeiro passo dessa jornada é realmente você conseguir identificar quais são os elementos que estão impactando de forma negativa o seu trabalho, a sua motivação, para que você possa ser assertivo na estratégia que você vai implementar para gerenciar esses pontos, né? Para poder sair dessa situação desconfortável que você está hoje. E imagina, gente, daqui a 5 semanas, a gente está falando 12 de junho, tá ali, né? Outro dia eu tava no Natal, gente. A gente já tá em junho. É isso, tá? Rapidíssimo. Então, se a gente não fizer nada essa semana, na semana que vem também não vai fazer nada. E aí na outra semana também não vai fazer nada. E aí daqui a pouco a gente já tá no Natal de novo e aquela nota que a gente se comprometeu para 12 de junho não acontece. Então, investir realmente em ação. E aí, enfim, espero que vocês tenham gostado da metodologia, de como que a gente trabalhou. E aí eu tenho um presente para vocês, né? Oiê, tudo bem? E aí, gostou do encontro? O que você achou? Fez sentido para você? Você conseguiu acompanhar todos os passos da metodologia? Conseguiu dar nota para a importância e para o seu estado atual em cada um dos critérios que eu sugeri para medir a sua realização profissional? Você foi capaz de identificar aonde estão os principais problemas do seu dia a dia e começar a planejar algum tipo de estratégia para poder superar esses problemas e buscar a sua realização profissional? Porque é disso que a gente está falando, na verdade, né? De dar o primeiro passo da jornada em busca da sua realização profissional. Me responde por e-mail, me conta aqui o que você achou desse encontro. Eu consegui te ajudar? Eu consegui acender pelo menos uma lâmpadazinha na sua cabeça de que tem jeito? É possível sim ser feliz na carreira? Me manda uma mensagem. As melhores mensagens vão ganhar um presente extra, uma sessão individual para a gente fazer esse exercício junto e eu conseguir explorar ainda mais o seu nível de aderência a cada um desses critérios. O que eu quero é realmente te ajudar a entender qual é o problema e criar uma estratégia para que você possa se movimentar para alcançar a sua realização profissional. Mas eu só vou dar 3 reuniões individuais. Então, capricha na resposta, me diz por que assistir esse vídeo inteiro valeu a pena e como que você acha que eu poderia te ajudar a resgatar a motivação na sua carreira. Tá legal? De todas as respostas que eu receber, 3 vão ganhar uma sessão individual comigo, tá? Tô esperando essa resposta. Até mais!